Nos últimos anos, em regiões como o Sahel, a paz e o desenvolvimento têm sido ameaçados por crescentes problemas de segurança interna e transfronteiriça, nomeadamente conflitos armados, graves ataques terroristas e crimes organizados. A região registrou especialmente um aumento devastador de ataques terroristas. O número de vítimas do terrorismo nos países do Sahel, como o Mali, o Níger e o Burkina Faso, é agora 5 vezes maior do que em 2016, quando foi estimado em cerca de 800 pessoas. A situação é ainda mais agravada pela degradação ambiental, pela má governação e pelo afluxo massivo de migrantes dos outros estados da África subsaariana. Au Sahel, dans les années 2012. Nos anos de 2012, no Sahel, de forma bastante violenta, depois do que aconteceu na Líbia, e também durante muito tempo tem havido uma espécie de preparação, de maturação, sobretudo depois do que aconteceu na Argélia, também como o GSPC acabou por chegar ao Sahel. Mas o que acelerou isso foi a fraqueza dos próprios Estados, pois o Sahel é enorme. Os Estados não estão presentes em todo o lado. E também o meio saheliano é extremamente hostil. Portanto, tudo isso explica a facilidade com que as pessoas vieram tomar o lugar do Estado, onde não havia Estado, e tudo o que fizeram com as armas que obtiveram na Líbia. De fato, foram longe, numa situação em que registramos uma verdadeira falta de preparação dos Estados em relação a esses fenómenos. Isto acelerou também, de certa maneira, a crise que é conhecida como a crise pós-colonial. A época pós-colonial registrou muitas crises. Crise do Estado de Direito, crise do sufrágio universal, que vivemos hoje. Crise do sentido da política, pois não há muitas ideologias no sentido político. Temos a impressão de que o que interessa às pessoas são os postos e os recursos. Tudo isso fez com que as ideologias religiosas se tornassem hegemónicas. E vimos isso no Mali. Hoje a maioria das comunidades que estão em conflitos cruéis, pois os conflitos mais sangrentos são os conflitos comunitários. Fazem isso simplesmente porque não reconhecem que fazem parte do Estado. Para além dos desafios ligados à segurança, o Sahel é uma verdadeira bomba demográfica. De facto, os países do G5 Sahel, que são o Mali, o Níger, o Burkina Faso, a Mauritânia e o Tchad, irão aumentar de 83.700.000 habitantes em 2019 para 196 milhões em 2050. E é para avaliar as relações entre estes elementos, de modo a melhorar a resposta aos males da região, que o Escritório Regional para a África Ocidental e Central do UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, organizou um simpósio semi-virtual de alto nível para analisar e conjuntamente conciliar a demografia, a paz e a segurança. Nos últimos 5 anos, a região do Sahel tem estado confrontada com enormes desafios. Desafios multiformes para os quais houve muitas iniciativas, muitas intervenções. Mas temos de reconhecer que as coisas não estão a melhorar. O que está a acontecer no Sahel Central nesses últimos anos é uma situação preocupante. Sabemos que a maioria das ações que estão em curso visa cuidar dos sintomas. Algumas agem na prevenção, a maioria delas agem no domínio da reparação de alguns problemas que foram criados. Achamos que seria bom pensar no que seriam as causas mais profundas dos problemas do Sahel, para saber como conhecer e definir uma teoria de mudança destinada a ajudar os países a fazerem face, de uma vez por todas, a essas dificuldades. É por isso que muitos falam de algo decisivo quando pensam no Sahel. É como se estivessem a viver um interno recomeço. Portanto, o objetivo é fazer um trabalho aprofundado, utilizando dados e evidências, para saber quais são as fontes dos problemas que registramos, construir uma árvore do problema e ver quais são as raízes que devem ser cortadas para resolver os problemas do Sahel definitivamente. O UNFPA, em parceria com a ENSAE, Escola Nacional de Estatísticas e de Análise Econômica de Dakar, realizou um estudo que destaca resultados significativos.
Acontece que os países com uma boa frequência do ensino secundário e que também têm uma elevada taxa de urbanização e bom desempenho agrícola têm geralmente um nível de segurança bem acima da média. Por outro lado, os países com muito desemprego juvenil e desigualdades registram um aumento da insegurança. O mesmo é válido para os países com populações em crescimento. Au cours de nos travaux de recherche, nous avons trouvé plusieurs facteurs. Durante as nossas pesquisas, encontramos vários fatores que podem justificar a falta de segurança no Sahel. Estes fatores podem ser classificados por grupos. Há fatores socioeconômicos e fatores demográficos. Entre os fatores socioeconômicos podemos citar a etnia, sobre a qual há muita literatura, mas há também desigualdades sociais, pois no Sahel, apesar da pobreza que é conhecida, muitas populações vivem em situações muito mais dramáticas do que outras. Portanto, registramos desigualdades sociais que complicam a situação de segurança. Há fatores também como a educação. Temos um nível de instrução da população extremamente fraco em relação com a média mundial, sobretudo a preservação dos jovens na escola até o final do ensino secundário. Alguns jovens que estão fora da escola não têm outra maneira de exprimirem o seu descontentamento, a não ser pela violência. Também há fatores demográficos que foram destacados nos nossos trabalhos de pesquisas. Trata-se da dependência demográfica, ou seja, o número de pessoas que é suportado por uma pessoa ativa que trabalha. Estes níveis são muito elevados em África e especialmente no Sahel, em relação às outras regiões do mundo. Spécifiquement au Sahel par rapport aux autres régions du monde. Le diagnostic qui a été fait peut être résumé da façon suivante. Os diagnósticos que foram feitos podem ser resumidos da seguinte maneira. Em primeiro lugar, os problemas do Sahel não são apenas problemas do ambiente, ao contrário do que se pensa geralmente associando o Sahel à aridez, à seca. É verdade que existem problemas ecológicos, mas não são os únicos e talvez não são os principais problemas que afetam o Sahel. Há problemas econômicos que surgem da má inserção dos países do Sahel na economia mundial, por causa de uma história que é uma história da extraversão e da globalização, que não beneficiou o Sahel como beneficiou a outras regiões. Há problemas de tipo político, nomeadamente a questão do Estado pós-colonial, do seu tamanho, da sua vocação, da sua missão, do seu meio de intervenção, da sua interação com um dos órgãos não estatais, quer sejam as organizações da sociedade civil ou do setor privado. O Estado pós-colonial do Sahel era muito grande para pequenas coisas e muito pequeno para grandes coisas. E a questão da sua legitimidade junto das populações, a quem não pode fornecer os serviços sociais que esperam dele e nem mesmo muitas vezes a proteção física, que é o que se espera de um Estado. Por isso há problemas econômicos. Há também problemas sociais. Vivemos em sociedades com um sistema de castas, onde o acesso ao recurso, o acesso ao poder, o acesso à palavra são uma questão de sangue e não de mérito. Portanto, há desigualdades de género, desigualdades econômicas, desigualdades espaciais que são transmitidas de geração em geração. Por isso, o diagnóstico que fazemos dos problemas do Sahel precisam de um tratamento mais abrangente do que temos o hábito de fazer com uma abordagem monodisciplinar. Para compreender o Sahel é preciso a luz da história, da geografia, da ciência política, etc. O segundo elemento do diagnóstico é que alguns desses problemas têm origem numa história muitíssimo antiga. Há bocado falei da divisão do território na época colonial, a balcanização. Isto, evidentemente, nos leva ao ano de 1885, em Berlim. Mas outras características, nomeadamente a estruturação em sociedades com um sistema de castas, nos leva a um passado mais longe ainda. E visto que os problemas têm causas muito profundas, é preciso reservar bastante tempo para as eliminar. Estes tópicos são avaliados no quadro dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para o ano de 2030 e especialmente no quadro do Objetivo 16, que introduz uma mudança de paradigma na gestão das políticas de desenvolvimento. Assim, os países do Sahel devem prosseguir com políticas que lhes permitam controlar a dependência demográfica e oferecer oportunidades aos jovens
cujo nível de educação, combinado com a utilização das tecnologias de comunicação, contribui para reforçar a sua necessidade de emancipação e de um futuro melhor. Mais ce qui est évident, c'est que pour parler d'extrémisme violent et de prévention, o que é evidente é que para falar de extremismo violento e de prevenção é preciso de uma abordagem holística em primeiro lugar. Não é preciso apenas de uma abordagem da segurança, embora seja útil para dar respostas urgentes e reagir à violência extrema. Mas há respostas de antecipação e há também outras respostas que devem ser dirigidas às causas profundas do extremismo. E são estas causas profundas que, de alguma forma, o simpósio ao qual estamos a assistir dá respostas. O cuidado dos jovens, que constituem uma grande percentagem da população, a implicação das mulheres, que muitas vezes são invisíveis, apesar do papel importante que desempenham, a consideração do que acontece a nível local e, como tenho o hábito de dizer, a cooperação a ser desenvolvida entre as forças de defesa e de segurança e as pessoas civis e as comunidades. A prevenção do extremismo violento não é algo que se resolve num só dia, pois isto implica resolver as suas causas profundas, como a educação, o desemprego. Mas o papel da educação é extremamente importante. Não é apenas educação para a vida política, etc., mas também educação para a vida religiosa, pois sabemos que os extremistas violentos utilizam todas as falhas que puderem a nível social, econômico, religioso, etc. Portanto, há várias pistas, mas cada um tem o seu papel a desempenhar e é juntos que poderemos enfrentar isso e saber de que a violência não constrói nada. A posição geográfica do Mali, num Sahel que tem sido atormentado pela insegurança durante muitos anos, expõe o país à instabilidade da segurança cada vez maior. Os ataques dos grupos armados presentes na região, nomeadamente de jihadistas, bandidos e grupos comunitários de autodefesa, estão a intensificar-se. Estes ataques são geralmente realizados nas zonas fronteiriças com a Argélia, o Burkina Faso e o Níger. Assim, o Mali passa por um período de instabilidade e conflito desde o golpe de Estado militar de 2012 e a ocupação do norte do país por grupos armados. Ainsi, plus de 60% da população da região do Sahel, avec moins de $1 par jour, mais de 60% dos jovens no Sahel vivem com menos de $1 por dia. Isto constitui um desafio que nos diz respeito. Um elevado número de mulheres morre todos os dias de causas evitáveis ligadas à gravidez. Quando as vantagens da escolarização são bem reconhecidas, em muitos países do Sahel, milhões de crianças não vão à escola e encontram-se nas ruas, ou em casamentos e vítimas de gravidezes precoces que limitam a sua oportunidade de terem acesso ao sucesso escolar. A maioria de meninas casa-se antes dos 18 anos. Estes são muitos desafios que chamam a nossa atenção e temos de saber como enfrentá-los. A falta de empregos remunerados dos jovens é uma causa do desespero que os levam à migração forçada, à criminalidade, à radicalização e à exploração do extremismo violento constatadas na nossa região. Esta migração apresenta-se como uma alternativa que, infelizmente, se não tomarmos cuidado, nos próximos anos poderá intensificar as tensões nacionais e regionais, as catástrofes humanas, a radicalização que já é constatada em vários países do Sahel. E aonde vão estes jovens? À Europa, com o risco de morrerem no caminho. Como é que poderemos diminuir isso e dar esperança aos jovens para ficarem no seu país?
Na região do Sahel, a paz é fundamental para arrancar um desenvolvimento sustentável e, infelizmente, dificultada há quase uma década, depois dos vários ataques de jihadistas, conflitos intercomunitários, com mortes e deslocações da população. A região do centro, que era o celeiro do Mali, foi infelizmente afetada e isso faz milhares de pessoas deslocadas, o que chamamos IDPs. Milhares de mulheres a sofrerem e de meninas que não podem ir à escola. Estes grupos recrutam 70% dos seus combatentes entre a população jovem, desempregada e sem oportunidades econômicas. Pour le cas du Mali, il est aussi important de souligner que la formation est un élément clé. No caso do Mali, é importante realçar que a formação é um elemento-chave para resolver o problema do desemprego, que é um caminho que leva à segurança. E é a segurança que leva à paz. Portanto, estávamos aqui para transmitir esta mensagem aos órgãos de decisão, mas ao mesmo tempo estipulamos que somos também órgãos de decisão. Tomamos as decisões que são precisas face aos desafios. No que diz respeito a perspectivas, pedimos para que o UNFPA possa perpetuar este quadro, tornando-o institucional, a fim de que a população jovem que somos possa ter uma tribuna para exprimir e propor soluções, de acordo com os problemas com que estamos confrontados. Pour exprimer et proposer des solutions en fonction des maux que nous rencontrons nuit et jour. No Níger, o governo está a fazer esforços significativos que estão a ser consumidos pelo rápido crescimento populacional. A taxa de crescimento da população é em média de 3,8% por ano, levando a uma duplicação da população de 18 em 18 anos. Acrescentam-se a isso ameaças e ataques terroristas que estão a agravar a situação de segurança no país e a causar a deslocação de vários milhares de pessoas, especialmente mulheres e crianças. Como conciliar uma croissance demográfica aussi forte? Como conciliar um crescimento demográfico tão forte com os imperativos de redução da pobreza e de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos a nível internacional? Lembre-se de que, no âmbito destes objetivos para 2030, estão nomeadamente a eliminação da pobreza extrema, zero fome, a saúde e o bem-estar para todos, a educação de qualidade, o acesso à água potável e ao saneamento para todos, e um trabalho decente. Como aumentar a produção agrícola e o rendimento das terras cultiváveis num contexto de alterações climáticas e de avanço do deserto do Saara. Como educar e garantir a proteção sanitária e o emprego decente a esta população. Portanto, é com razão que alguns analistas, ao observarem os indicadores de projeção das nossas populações, falam de bomba demográfica. Portanto, o momento não é só para reflexão, mas também para ação. Países com uma cultura próxima da nossa conseguiram fazer a sua transição demográfica, ou seja, a passagem de uma população com uma forte taxa de crescimento e com taxas de mortalidade elevadas a uma população com taxas de natalidade e de mortalidade fracas. Isso é preciso para transformar o ativo demográfico em dividendo, pois a população adulta ativa poderá assim progredir para ultrapassar a dos jovens inativos. Quais foram os elementos sobre os quais houve um consenso nestas consultações nacionais? Em primeiro lugar, foi a redução da dependência econômica e demográfica, principalmente para os jovens. A monografia permitiu-vos ver a situação de referência. O segundo elemento é o desenvolvimento do capital humano de qualidade. Para isso, é preciso acrescentar o empoderamento das mulheres e das meninas. Uma outra prioridade é promover o empreendedorismo dos jovens, sobretudo para poderem absorver o excesso de mão de obra no que diz respeito aos jovens. Em 2015, cerca de 250 mil jovens formados apresentaram-se no mercado de trabalho. Em 2035 serão 650 mil. Esta preocupação deve fazer parte das prioridades.
visto que a questão da segurança vai além das fronteiras. Uma outra prioridade é o desenvolvimento do espaço saheliano. E para isso é preciso da realização de infraestruturas econômicas, mas também a realização de infraestruturas sociais. No que diz respeito à segurança, trata-se sobretudo de integrar as questões de segurança nas escolhas para o desenvolvimento. O Mali optou por fazer da segurança um investimento, um bem público mundial, além de um país, e isso deve ser levado em conta na questão do financiamento. Entre 1960 e 2020, a população do Burkina Faso quadruplicou, passando de quase 4.830.000 habitantes em 1960 para pouco mais de 21.510.000 habitantes em 2020. Tal como o Mali e o Níger, o Burkina Faso também enfrenta um ambiente de insegurança cada vez mais complexo. De facto, desde 2014, o país tem sofrido ataques terroristas cada vez mais frequentes. As suas províncias do norte, limítrofes do Mali e do Níger, são particularmente vulneráveis aos impactos dos conflitos que estão a dilacerar estes dois países. Aujourd'hui, tout un village que quitte pour des horizons X. Hoje, quando uma aldeia completa desloca-se para algum outro lugar, não poderemos falar mais de estruturação. Não se sabe quem é chefe, pois todos se procuram. Isto destrutura muito a estrutura social e já conhecem as consequências disso. E também vimos que os meios econômicos, como os mercados que foram atacados, alguns foram fechados e os que puderam resistir, o seu movimento diminuiu muito. Portanto, isto tem um grande impacto negativo na vida das populações. Também no terreno vimos que muitos dos nossos filhos abandonaram as aldeias e juntaram-se aos grupos terroristas. É verdade que, se analisarmos isso mais perto, podemos ver que isso foi apenas mais uma oportunidade para os que já estavam envolvidos no banditismo. Mas outros jovens foram vítimas ao se juntarem a esses grupos. Familiares voltam-se contra os seus próprios parentes apenas para terem alguns rendimentos. É preciso dizer que, primeiro, a juventude deve ser bem formada, assim como foi dito aqui. No caso contrário, isso vai causar problemas. Os jovens devem ser formados para que tenham confiança em si mesmos e tenham a capacidade de realizar uma produtividade positiva. Porque se não forem formados, vão duvidar de tudo o que fazem e não têm a capacidade de fazê-lo bem. Em segundo lugar, precisam de um emprego decente. Se os jovens não têm um emprego decente, isso não vai gerar autonomia financeira. Todos os jovens com a idade de 20 anos desejam ter algo para si mesmos. Não querem depender dos seus parentes, que hoje talvez lhes deem 500 francos, amanhã 1.000 francos. Em terceiro lugar, há a saúde, pois quando um jovem estiver doente, ele não pode utilizar corretamente as suas faculdades. Isso torna-se uma despesa para a sociedade. Através da sua abordagem, o escritório regional do UNFPA apela aos intervenientes na comunidade internacional para fazerem mais do que um tratamento sintomático da atual crise no Sahel. Trata-se de encontrar formas e meios para remediar o mal que está a destruir esta parte da África e que não para de piorar.